presas para o seu cônjuge, quanto mais perto, mais fácil agredir, não é? E depois você não sabe nem como é que aquilo, da onde aquilo veio. Aquilo veio da amígdala. E o núcleo accumbens é o que lhe dá a recompensa. Então, todos nós levantamos da cama para fazer com que o núcleo accumbens borrife um pouquinho de recompensa pelas nossas atividades. Isso quer dizer que se você ganha na loteria e fica muito rico, você pode até ficar muito feliz com isso. Mas a felicidade que você tem, se você ganha aquele mesmo dinheiro como fruto do seu trabalho, da sua competência, do seu esforço, do seu talento, é incomparável. Não tem comparação entre ser merecedor do que não ser merecedor. E é por isso que nós chegamos até onde estamos aqui. Porque as pessoas querem fazer o melhor de si, porque querem a recompensa do núcleo accumbens. Eu vou chegar no ponto. Do que não ser merecedor. E é por isso que nós chegamos até onde estamos aqui. Porque as pessoas querem fazer o melhor de si, porque querem a recompensa do núcleo accumbens. Eu vou chegar no ponto. Era assim que as pessoas buscavam reconhecimento anos atrás. Quem não tinha acesso a 2 ou 3 linhas no jornal, né, que não tinha seus 15 segundos, aí, 15 minutos de fama na televisão, por exemplo, ou rádio, fazia um jornalzinho de bairro e distribuía para todo mundo com os artigos, para ver se alguém lia e dizia, pô, gostei do que você escreveu, parabéns e tal, dizia, pô, tá vendo? Tô indo bem. Isso mudou. Hoje, esse é um mecanismo de busca de reconhecimento. As pessoas têm a sua micronotoriedade através das redes sociais. Essa micronotoriedade, ela é muito importante. Você posta alguma coisa e tem 40 compartilhamentos, é um golaço. 52 curtições, um texto seu, é magnífico. Você falou com 15 mil pessoas. A micronotoriedade hoje, ela é imensa. Assim como o prejuízo que a rede social pode trazer, também é imenso. A perda que você pode ter, como o Risoli aqui muito bem exemplificou, com um vídeo te destruindo na rede social, a quantidade de compartilhamentos, curtições que isso vai trazer, vai provocar você vai ser imolado socialmente. Aquela senhora que maltratou e matou aquele cachorrinho, aquele Yorkshire, ela está frita. É um movimento social que não tem limite. Não tem limite. E as pessoas escrevem as coisas mais bárbaras, porque elas estão ali sob efeito da amígdala diante do teclado. Bem, por que seria diferente com os professores e com os alunos? Por que nós não tentamos... Eu vou tentar aqui colocar 2 pontos para encerrar. Por que é que nós não tentamos canalizar esse esforço imenso, essa conexão brutal que existe desde o início dos tempos e que hoje ela permeia o dia a dia da nossa juventude em horas e horas e horas e horas. Essa conexão que é virtual, mas ela também é real. Não é? Um professor mal-humorado numa escola, ele contamina a sala de professores inteira, aquilo se irradia, faz um contágio social na escola como um todo, e o sistema todo, aquela escola toda vai mal. Como o contrário que acontece, né? O contágio emocional, ele é real. Nós estamos aqui reunidos para trocar emoções, ideias e germes. Espero que poucos germes, muitas emoções e muitas ideias. Então, essa conexão, ela é muito forte. Por que nós não podemos nos valer da micronotoriedade para reconhecer o trabalho do excelente professor? Isso é absolutamente possível. Por que nós não podemos ter o professor que faz um bom trabalho e que até utiliza isso, as redes sociais, o Orkut, o Facebook, para trazer boas informações para os seus alunos? Eu já vi vários professores fazendo isso, tem vários exemplos, e alunos que escrevem coisas maravilhosas nos murais desses professores, dizendo, nossa professora, eu nunca imaginei que ciências fosse uma coisa tão legal. Nossa, como a sua aula é boa. Nossa, eu nunca aprendi tanto. Esse tipo de reconhecimento, já que a gente não pode dar excelentes salários, né, pelo menos nós poderíamos dar o que a sociedade finlandesa dá para o seu professor, ou a sociedade coreana dá para o seu professor, o reconhecimento do excelente profissional.
E isso é absolutamente possível através das redes sociais. Não só do professor, como do aluno. O aluno que conseguiu avançar, o aluno que conseguiu interpretar um texto, que conseguiu escrever melhor, que conseguiu dar um passo em relação ao texto que ele tinha no início do ano. Muita gente faz isso, né? Pega o texto do aluno no início do ano e compara com o texto do aluno no meio e no final do ano. É uma das coisas mais legais que existem. Você olhar o que era, porque ali você está vendo o retrato do que era aquele ser humano e o que ele é agora. O que ele era em termos de decodificação do mundo, a relação dele com o mundo era de um jeito e agora é de outro, através da compreensão da capacidade da linguagem. Então, é possível reconhecer os avanços dos alunos através da rede social. E é possível reconhecer o talento, o esforço, o mérito do professor através da rede social. E o segundo ponto de vista, a questão da linguagem. Nós todos sabemos, em 10 segundos de olhar a televisão, ou menos, se aquilo ali é um jornal, se aquilo ali é uma novela, se aquilo ali é um filme. Agora a novela está muito parecida com o filme, mas já foi bem diferente. Não é? Lembra quando a novela tinha só caras grandonas, as pessoas faziam muito close, porque a população via em TVs pequenininhas. Se você não botasse o rosto grandão, ninguém chegava a nada. Então, a linguagem do jornal, quando você vê, por exemplo, uma propaganda eleitoral em que coloca uma pessoa de terno e gravata, fingindo que é jornalista, falando maravilha do político, todo mundo percebe que aquilo ali é um curto-circuito, é uma enganação. O cara está fingindo que é jornalista, vai falar bem de um cara. Né? Isso chama jornalanda, que é jornal com propaganda. Essa é a linguagem do rádio, a linguagem do noticiário, a linguagem do filme, a linguagem da novela e a linguagem da internet, que tem todos uma linguagem escrita. Não é? Isso aqui eu posso falar, é o meu filho, já é suave, já te ligo, beijo, já. Aí aqui é a filha, oi pai, vamos, já mais doce, né? Oi pai, vamos sim, agora estou, sei lá o quê, kkk, beijo, enfim. É uma outra forma, e eles se comunicam. Enfim, e nós vamos ter autoridade para dizer, este idioma aí está errado, o que você está falando está errado e está comunicando. Será que a gente vai poder ter esta força quando nós mesmos modificamos a língua portuguesa ao longo da nossa vida? Esse é um debate que eu não vou entrar agora, que é muito extenso e complicado. Né? Mas, enfim, essa questão, essa linguagem aqui, o Normal People Word Me, esta é a linguagem do Facebook. Esses quadradinhos, que eu não sei onde eles são feitos, deve ser na Lapônia. Ele tem algum lugar de onde eles vêm. Não é? E essa é a linguagem do Facebook. Não é? Então, nós temos que entender que se há uma linguagem no mecanismo, se há uma linguagem naquele meio, nós temos que nos valer desta linguagem. E não utilizar uma outra linguagem dentro do meio, porque isso é inapropriado. Então, qual seria, o que nós vemos muito na internet? Esse tipo de coisa, não é? Muita crítica social absurda, né? Muito bullying social, isso existe mesmo, de maneira livre na internet, não é muito disso. Existe muito sexismo também, não é? Muitas opiniões sexistas. Existe muita autoajuda, filosofia assim em drops, é muito comum. Falam coisas do Nietzsche que eu não conheço esse Nietzsche que aparece no Facebook, porque o Nietzsche não é um cara tão legal assim, né? Ao contrário. Aí tem questões religiosas, eventos, não é? Clarice Lispector é um hit aqui no Brasil, graças a Deus, não é? É o que tem assim de melhor na rede, talvez, não é? Muitos problemas sociais, situações que acontecem, né? E algumas notícias, artigos e informação relevante. Esse é o último quadro. O que eu acho que nós temos que fazer, além do reconhecimento que nós temos que ter como ferramenta de canalizar essa energia para o desenvolvimento da educação? Nós temos que fazer um esforço coletivo como cidadãos, como sociedade, como organizações. A Fundação Getúlio Vargas é uma das organizações mais importantes do Brasil na área da produção do conhecimento. Então, também como organizações, nós temos que montar estruturas ou indivíduos, nós temos que ter indivíduos postando informação relevante, postando o conhecimento de maneira atraente, através dos teasers. Nós temos que fazer com que a linguagem da rede social ela se transforme de tal sorte que esse conjunto imenso de estudantes que estão conectados o dia inteiro, todos os dias, eles fiquem atraídos a dar o segundo clique. O nosso desafio é fazer com que os jovens deem o segundo clique. Que eles vejam uma imagem como sapatos do Van Gogh e fiquem interessados em dar um segundo clique
para entender o que é que essa obra significa ou pode significar sob o prisma da filosofia da arte ou sob o prisma da história da arte, ou que significado Van Gogh biograficamente, né, ele quis dar ao realismo que ele tenta impregnar nesse quadro. Não é? Enfim, fazer com que o aluno e o estudante deem o segundo clique para a ciência, para a filosofia, para a arte, para o conhecimento, é um desafio possível. Porque o interesse pelo saber, pelo conhecimento, Aristóteles já dizia isso, é de todos nós. Todos temos o interesse em conhecer mais, em saber mais. Então, eu acredito que a educação de muito breve, ela vai acontecer na sala de aula, numa sala de aula que eu não sei como é que ela é, mas com certeza ela pode acontecer na rede social, se nós conseguirmos fazer com que essa massa imensa de crianças e jovens deem o segundo clique e mergulhem no conhecimento. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom, acho que a minha fala vai complementar bastante o que já foi dito aqui e dar outras informações também.